Graça e paz, irmãos. É muita alegria estar com vocês novamente. Depois de um certo tempo, né? Um mês. Estamos de volta. Podeis assentar, fiquem à vontade. Peço aos irmãos que já abram suas Bíblias, me acompanhando na leitura. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 a 8. Os irmãos estão me ouvindo bem? Bem? 2 Timóteo 4, 6 a 8. Eu ainda estou um pouco desorientado, acostumando com essa ideia de ser pai. Para alguns que ainda não sabem, minha filha nasceu no dia 13 de fevereiro, uma linda menina chamada Heloísa, e está lá com a mãe agora. Acredito que, não sei se está sendo transmitido pela internet, tá? Então acredito que ela deve estar nos acompanhando. E deixo aí o meu abraço, meu beijo. E é muito bom passar por essa experiência. Quem já foi pai, ou quem é pai, né? Sabe como é. Eu estou vivendo isso agora e é maravilhoso. Estamos aqui para a glória do Senhor. E eu quero ler com vocês então 2 Timóteo 4, 6 a 8, que diz assim: Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Esse é um texto muito conhecido de Paulo, em sua orientação ao seu filho, né? Assim como ele se referia a Timóteo, seu discípulo, que caminhou com ele em algumas viagens missionárias e pôde ter a experiência fantástica de estar diante de um apóstolo e aprender com um mestre, né? Que também discípulo de Jesus, viveu muitas experiências e foi um sustentáculo da fé, e tão tal que temos hoje praticamente quase que todo o Novo Testamento, as principais cartas escritas por Paulo. E Timóteo caminhou com Paulo um bom tempo. As cartas de Paulo a Timóteo são orientações não só para o ministério de Timóteo em si, mas enquanto a sua fé pessoal. Timóteo, ainda jovem, ainda na infância, conheceu a Cristo. Acredito, aliás, foi instruído por sua família, por sua avó, por sua mãe, nos caminhos do Senhor. Aprendeu a temer a Deus logo cedo e, segundo os comentaristas bíblicos, nós entendemos que, diante de uma viagem missionária de Paulo, de uma dessas viagens missionárias, a cidade onde Timóteo vivia com sua família, então ele chegou ao conhecimento da verdade, encontrando a Cristo junto com sua família, com sua avó, com sua mãe, como Paulo vai falar na primeira carta. E aqui Paulo dá uma instrução, finalizando, aliás, uma instrução para Timóteo quanto à fé em si. A carta de 2 Timóteo, ela praticamente é o encerramento do ministério de Paulo. Ela foi escrita em meados de 64 a 68 depois de Cristo, já encerrando praticamente o ministério de Paulo, porque, segundo os comentaristas, Paulo estava na sua segunda prisão em Roma, onde então ele seria martirizado. E diz a tradição, isso não está na Bíblia, mas há uma tradição logo no primeiro século, que Nero foi quem martirizou, o imperador Nero, em Roma, quem martirizou Paulo. Então, entendemos que da prisão Paulo escreve a Timóteo. E eu não tive o conhecimento, acabei não pesquisando a idade de Paulo, não sei se é possível ter conhecimento da idade de Paulo, porque nessas palavras, quando nós lemos combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé,
Quando ele diz, quanto a mim já estou sendo derramado como oferta de libação, é uma metáfora com relação à sua morte, como se ele já estivesse antevendo isso, ou se preparando para isso. É tendencioso nós acharmos que ele já estava numa idade avançada, né? Talvez na melhor idade, como muitos de nós aqui. Não sei, mas a verdade é que ele pressentia que estava chegando a sua hora, que a sua carreira já havia terminado, que aquilo que o Senhor propôs para ele, ele já havia cumprido. E Paulo nos deixa uma lição de vida, não só de um ministério profícuo, de grandes coisas realizadas, de grandes feitos na caminhada com Jesus, mas de uma vida devota, uma vida abnegada, uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, uma vida de serviço que começa no íntimo, no interior. Quando ele diz assim, no verso 6, já estou sendo derramado como oferta de libação, ele faz uma comparação à oferta, aliás, às oferendas que os sacerdotes, lá no Antigo Testamento, no templo, realizavam em forma de gratidão a Deus. Até a palavra de Deus vai dizer, no livro de Números, que essas ofertas, quando realizadas conforme a lei de Deus, subiam como um cheiro suave e agradável a Deus. Como se Deus, então, suspirasse recebendo esse aroma, que era uma forma de gratidão dos sacerdotes. E Paulo, ele faz essa metáfora para dizer, a minha vida está sendo entregue em gratidão a Cristo. Eu estou sendo derramado em oferta, em cheiro suave, em gratidão. E ele usa também uma outra metáfora com relação à sua morte, que estava para acontecer, segundo os comentaristas, em poucos meses depois dessa carta escrita. Ele diz assim, o tempo da minha partida está próximo. E é interessante essa expressão partida, porque nós podemos imaginar um soldado, né, e vai fazer toda a ligação no versículo seguinte. Imagine um soldado se preparando para ir à guerra. Ou então um soldado que coloca a sua mochila, o seu capacete, prepara a sua garrafinha de água, a sua munição, a sua arma e sai, sem volta, sabendo que é um caminho sem volta, ele está rumo a um propósito maior, a um objetivo maior. E a vida dele é consagrada a isso, a vida dele é devotada a isso. É isso que Paulo está dizendo, eu estou partindo. Também numa metáfora semelhante, para ilustrar essa partida, podemos imaginar um navio, quando sai de um porto, em partida, rumo a um destino sem volta. É como se Paulo estivesse dizendo, eu estou peregrinando, e de fato é assim, né? A palavra de Deus diz que somos peregrinos nessa terra. E ele então faz essa comparação, estou partindo para uma pátria melhor, estou partindo para a glória, para a eternidade. Isso é o que está intrínseco. Nós não somos Paulo, nós não vivemos como Paulo, nós não fizemos nem 10% do que Paulo fez, né? Mas nós somos cristãos, discípulos de Jesus, somos irmãos de Paulo e comungamos da mesma fé. Nós estamos aqui porque, assim como Paulo, tantos outros deram a sua vida por amor a Cristo e nos deixaram um legado. E este legado fala a nós hoje. Nós temos um propósito para essa vida que é servir a Deus, é honrar a Jesus Cristo, é seguir ao Senhor. E essa palavra de Paulo, muitas vezes, ela não só traz uma referência de uma vida abnegada, piedosa, de uma vida maravilhosa diante de Deus, mas ela traz um legado de uma entrega,
Eu gosto de entender esse texto como que um encorajamento. Quantos de nós não precisamos de coragem? Quantos de nós não precisamos novamente perseverar na nossa fé? Acredito que os irmãos estão me entendendo, estão me acompanhando. É uma mensagem simples, é uma palavra de Deus que eu quero que os irmãos recebam em seu coração. Uma palavra de encorajamento. Porque quando Paulo fala, combati o bom combate, ele se assemelha a um soldado, como eu havia dito, e como ele usou essa metáfora anteriormente na partida, ele se assemelha a um soldado que lutou na sua vida o bom combate. Vocês já perceberam que em algumas cartas de Paulo, ele sempre gosta de usar essa expressão de combate, de corrida, essas metáforas concernentes a alguns jogos, ou a algumas circunstâncias da vida. Paulo usa diversas vezes ele usa essa metáfora de combate, e eu achei muito interessante, porque se os irmãos voltarem junto comigo, deixa eu ver aqui. Lá no 2 Timóteo ainda, lá no capítulo 2, no verso 3, ele fala para Timóteo assim: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado, se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo, eu combati o bom combate. Por isso eu deixo o exemplo. Sirva a Cristo comigo como um bom soldado. Cinja-se da armadura de Deus. Não é isso que ele fala em Efésios? Combata esse bom combate. Note, olha que interessante que Paulo... Eu estou apenas fazendo uma análise para a gente entender esse texto e já aplicar a nossa vida. Note que no verso 7 do capítulo 4, no texto do início, Paulo fala o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Ele não fala combati o meu combate. Ele não fala completei ou terminei a minha carreira, ou então guardei a minha fé. Não, é o combate, a carreira, a fé. Porque este combate, essa carreira e essa fé é nossa. É de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, de todos aqueles que estão caminhando com o Senhor. Paulo não é hipócrita ao bater no peito, falou, eu fui grande em Cristo, eu fiz muitas coisas, eu sou o melhor, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora eu posso relaxar e ficar tranquilo, pendurar as minhas chuteiras, porque eu fiz muita coisa para o Senhor. Não. Paulo é humilde até no momento da sua morte, em reconhecer que, por mais que ele fez tudo, não foi dele, não foi para ele, foi por Cristo, e ele deveria fazer mais. E é o que nós devemos fazer. E eu fico impressionado com essa palavra porque eu percebo e tenho descoberto isso em Deus, que eu tenho uma carreira para seguir. Eu tenho um combate para enfrentar. Eu tenho uma fé para guardar. E isso a gente vai descobrindo em dia. Mas para isso a gente precisa de perseverança, a gente precisa de encorajamento, a gente precisa de força. Que soldado que combate sem força? Que atleta que corre sem força? E que fé é guardada sem ousadia? Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo. Quantos de nós hoje talvez esmorecemos, desfalecemos diante das tribulações, diante do sofrimento, as perseguições às vezes são muitas, como
O irmão Cícero comentou aqui agora há pouco. Eu também ouvi um testemunho lindo, maravilhoso hoje de manhã, antes de subir aqui à igreja. O quanto Deus tem cercado a vida de um homem e proporcionando às vezes o sofrimento na vida dele, mas de forma que Deus está se revelando a este homem. De forma que a fé deste homem está sendo moldada diante do sofrimento, através do sofrimento, através da tribulação. É como se Deus estivesse destronando algumas coisas em seu coração e assentando firmemente em seu coração o trono de Cristo, a fim de que ele reine, a fim de que ele prospere, a fim de que ele o guie de fato. E é para isso que nós estamos nesta vida, para isso que nós sofremos às vezes. Nós, enquanto IPI Filadélfia, vivemos dias nesse início de ano de perdas. E eu quero já encerrar com essa breve palavra, lembrando que nós perdemos há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, nosso irmão Ayrton, que já vinha sofrendo. Nosso irmão Boulevard, está aqui a irmã Neuza. Nossa querida irmã Janisa, tão carinhosa. E eu quero deixar aqui, em forma de gratidão a Deus, até uma homenagem a eles, dizendo que para mim foi uma alegria imensa poder poder conhecê-los. E é tão bom quando a gente participa de um velório, de uma partida de alguém que viveu uma vida consagrada a Jesus, de quem viveu uma vida devota ao Senhor. Porque às vezes é uma despedida triste, mas ao mesmo tempo alegre, porque ele combateu o bom combate, né, irmã Neuza? Porque ele guardou a carreira, porque essa pessoa guardou a fé. E assim como Paulo pôde dizer e se oferecer a Cristo como uma oferta de louvor e gratidão. E quantos de nós às vezes nos encontramos preocupados com essa nossa hora também? Nós precisamos de força, de coragem, a fim de que vivamos uma vida devota ao Senhor. Paulo continua dizendo a Timóteo, no verso 8, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo é humilde de dizer, eu não estou sendo oferecido, não estou partindo a Deus, eu não combati o bom combate, eu não guardei a minha fé, não terminei a carreira pelo que eu fui ou fiz, mas sim pela minha devoção a Deus, pelo meu serviço ao Senhor. E todos nós, Paulo está dizendo, que amamos a volta de Cristo, que aguardamos esta esperança de estar com Ele na eternidade, nós podemos dizer com Ele também, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Deixa aos irmãos esta palavra de encorajamento. Sintam-se abraçados pelo Senhor Jesus. Firmem-se no Evangelho do Senhor Jesus. Creiam em Jesus Cristo. Busquem ao Senhor de todo o coração. E tenham essa palavra de Paulo como um encorajamento, para que nós possamos estar com o Senhor nos ares. Aliás, na eternidade, quando Ele assim voltar. Amém? Enquanto o pastor João toma a frente, eu quero orar com vocês. Se coloque de pé, por favor, irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento maravilhoso em Tua presença, porque em culto a Ti, Senhor, oferecemos ao Senhor louvores, adoração, e somos, ó Deus, às vezes confrontados pela Tua palavra, Senhor, porque ela sempre nos confronta, mas ao mesmo tempo o Senhor nos anima, nos encoraja, nos fortalece, e pedimos que o Senhor, Pai, venha frutificar, ó Deus, esta palavra em nossos corações, a fim de que possamos de fato crer no Senhor Jesus, confiar no Senhor, ó Deus, entregar as nossas vidas inteiramente, Pai,
e então desfrutar de uma vida de devoção, de adoração, ó Pai, de caminho, de discipulado, de confiança no Senhor, Pai. Essa é a minha oração. Eu peço que o Senhor guarde a cada um aqui, que possamos, ó Deus, desfrutar da Tua mesa neste momento, com alegria, Pai, porque o Senhor fez tudo por nós na cruz. Amém.